Eu trago o seu lead amado em 5 minutos. E com essa frase, a gente começa o episódio do ABM na prática. Por que que 5 minutos? A gente vai descobrir agora com o meu convidado, Roberto Fonseca. Beleza, meu amigo? Fala, Espina. Prazer te rever aí. 5 minutos. Hoje parece um tempo pequeno, pode ser um tempo grande quando a gente está falando de digital. Então, basicamente, essa frase que a gente começa aqui hoje falando é para contar para a turma a importância de atender o cliente digital de maneira ágil, direta, eficiente. E o tempo de 5 minutos é hoje que basicamente o mercado está exigindo. O cliente clica no anúncio, ele quer rapidamente ser contatado pelo time de vendas. E é isso que a gente vai contar um pouquinho hoje, como é que a gente pode ajudar essa galera a atender mais rápido. Sensacional. Então, lembrando que o lead time é super importante. Quanto mais rápido você atender, que a pessoa está querendo a resposta, porque ninguém quer ficar esperando. Mas antes de tudo isso, queremos saber que o Roberto, contar um pouco da sua apresentação, de como você, o que você está construindo, como que surgiu, o que você fez, de onde você veio, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Maravilha, Espina. Eu sou Roberto Fonseca, eu sou um profissional de tecnologia com uma longa carreira construída no ambiente corporativo, onde eu, durante 15 anos, trabalhei num grupo de concessionárias lá do Rio Grande do Sul, focado em suportar o negócio através de tecnologia. Lá dentro desse grupo, eu tive a oportunidade de inovar várias vezes, trazer projetos novos, ajudar vendas a trazer mais eficiência nos negócios, ajudar marketing a trazer mais clientes. E aí, no final do dia, o que acontece? Comecei a me descobrir também como empreendedor. E lá em 2019, com muita coragem e impulsionada aí pela minha vida pessoal, pedi o desligamento. Fundei a Lídia, que é hoje uma startup que vem ajudando empresas do Brasil todo a atender seus clientes digitais de maneira mais rápida, mais eficiente e, principalmente, garantindo que nenhum cliente saia sem atendimento. Isso é fantástico. Mas por que a Lídia? Conta um pouco melhor aí essa história, né? Obviamente você teve um background aí de concessionárias, entendeu um pouco dessa dor que ninguém quer ficar esperando. Mas por que veio essa veia empreendedora do Roberto? Bom, a história da Lídia acontece em 2017. Eu ainda era gestor de TI desse grupo. E o marketing vem e nos provoca que eles estão começando a tirar o investimento da mídia tradicional, dos jornais, da rádio, da televisão, e estão começando a colocar todo esse budget dentro do digital. Qual era o problema nesse momento, Espina? O vendedor estava acostumado a receber o cliente pela porta do showroom. Ainda era difícil para o vendedor tradicional saber que aquele cliente que vinha de maneira digital, que recém tinha clicado no anúncio, precisava ser atendido tão rápido quanto aquele cliente que entra no showroom e o meu vendedor levanta para atender. A partir disso veio o desafio, eu comecei a entender mais o processo e o que a gente via ali. Um cliente que num sábado à tarde interagia com um anúncio no Facebook ou no Google, no site, enfim, ia para um time de marketing. Esse time de marketing ia capturar esse dado na plataforma do Facebook, ia mandar por e-mail para o vendedor para ele fazer o contato. E esse contato ia acontecer lá na terça ou na quarta-feira. Quando acontecia. Esquecia, né, o lead lá parado. Para o vendedor, puxa, mais um trampo, mais, né, algo para eu fazer. Para que eu vou me preocupar com esse cliente que está chegando pelo digital? Para mim, o cliente que está entrando no showroom, que pede já para fazer um test drive dentro da concessionária. Então, a partir disso, o que aconteceu? Cara, a gente precisa botar velocidade. E aí a gente criou um termo chamado aceleração de lead, que nada mais era do que botar velocidade entre o clique do cliente no anúncio e o momento que o vendedor estava fazendo contato com esse cliente. Esse primeiro protótipo que a gente criou lá em 2017, basicamente era tirar a etapa do humano que a gente tinha, era pegar o dado da plataforma, mandar para o vendedor rápido e principalmente monitorar o ramal do vendedor. Se em 24 horas ele tinha ligado para o cliente. Então o cliente clicou no anúncio, se interessou lá numa Mercedes-Benz C180, preencheu seus dados, isso ia automaticamente para o vendedor e o vendedor ele tinha 24 horas para ligar, o que já era um tempo grande. Lá em 2017. Baseado nisso, Espina, a gente ganhou um prêmio na rede Mercedes-Benz, melhor case Latin América de marketing digital em 2017, lá em Buenos Aires. Foi um grande sucesso esse projeto que aconteceu dentro da Savaralto. E por conta desse projeto comecei a observar o mercado. Logo em seguida eu fui comprar um imóvel, eu via que eu gerava lead no site, iam me ligar 2, 3 dias depois.
O corretor, quando me ligava, não sabia nem o produto que eu tinha interagido. Ele só me dizia, olha, tu teve no meu site ou na minha rede social, como é que eu posso te ajudar? O vendedor nem sabia, de fato, qual era o imóvel que eu tinha clicado no anúncio. Então, isso eu vi que tinha um grande problema no mercado, que não era só das concessionárias, era o mercado imobiliário também. E aí, motivado, né, por uma questão pessoal, que foi o fato de me tornar pai em 2019, eu comecei a pensar o quanto eu precisava ajudar esse mercado a vender mais, o quanto tinha oportunidade no atendimento do lead. Então, eu descobri em março de 2019 que ia ser pai, minha esposa engravidou, fui tomado por uma crise de ansiedade gigante, né? O ponto era como é que eu ia sustentar uma criança por toda uma jornada, né, após o nascimento dela. Então, comecei a ficar muito preocupado, ainda que eu estava no momento que eu estava há 15 anos na mesma empresa, eu era bem remunerado, a recém tinha sido premiado pela rede Mercedes-Benz, ou seja, eu não tinha motivo nenhum para ficar preocupado. A partir disso, eu criei muita coragem, fui lá, montei um plano de negócio, entendi como é que funciona, né, esse mundo das startups que a gente está hoje, e pensei, cara, eu não preciso de uma renda alternativa, eu preciso que esse seja o negócio da minha vida. Então, criei muita coragem, pedi meu desligamento do emprego que eu estava há 15 anos para fundar a Lídia, e hoje a gente vem ajudando concessionárias imobiliárias do Brasil todo a atender os seus clientes de maneira mais ágil. Então, aquele problema que a gente começa a resolver em 2017, hoje é uma solução de mercado com mais eficiência, com outras etapas do funil que a gente atua, mas principalmente ajudando o cliente a não ir embora, a não ser abandonado. Nossa, isso é muito legal. Parabéns pela coragem. Eu como empreendedor, sabe também que é fantástico, né? Quem toma essas decisões difíceis hoje para fazer isso. E claro, deu para ver, né, que de 2017, 2019, você teve essa força de construir. E hoje nós estamos em 2025. Cara, olha quanta coisa já tá sendo construída, utilizada, né? E hoje, o que você vê de desafio, assim, pegando... Primeiro, eu quero, antes de perguntar desafio, por que Lead, o nome? A gente tinha o desafio de trazer um nome, né? Como era uma automação, como tinha uma robô, como a gente já utilizava IA lá em 2019, a gente queria que fosse um nome feminino, porque a gente entendia que somente uma mulher conseguiria fazer multitarefas ao mesmo tempo, e era a proposta que a nossa plataforma e a nossa robô estava trazendo. Receber o lead, entregar para o vendedor, gravar nos sistemas, fazer mais de uma tarefa. Então a gente entendia que tinha que ser um nome feminino. Segundo ponto, a gente queria um nome que lembrasse marketing, performance ou leads, algo que vinculasse com a entrega que a gente estava fazendo. Aí lá, quando a gente começa o brainstorming de criação da empresa, qual o nome vai ser no final de semana que a gente está debatendo, surge dentro de uma série chamada The Walking Dead, no episódio que a gente estava no brainstorming, surge uma personagem chamada Lídia. Quando eu estou olhando o episódio, eu vejo Lídia. Qual é o nome da empresa? Lídia, cara, é isso. E naquele momento a gente decidiu que a empresa ia ser Lídia, e hoje se tornou uma marca muito legal, Espina, porque o nosso cliente chega às vezes e diz para nós, poxa, eu recebi 10 Lídias do OLX. Eu recebi 2 Lídias do Facebook. Já virou uma associação, né? A nossa marca, como é Xerox hoje para fotocópia, enfim. E então, a marca é um nome bem forte, né? Roxo, amarelo, são cores vibrantes, né? O roxo, óbvio, né? Traz a ideia de inovação. E o amarelo também, inspiração, né, num outro empreendedor que tu deve bem conhecer, o pessoal da 99. Eles criaram uma época o patinete da Yellow, e a gente utilizava muito lá em 2019 os patinetes da Yellow para fazer o nosso deslocamento entre o escritório e o almoço. Isso é em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre, no início, Espina, a gente ficava num escritório emprestado. E a gente, como ainda estava mantendo os empregos em paralelo ali no início, nos primeiros meses, a gente trabalhava no emprego tradicional durante o dia, à noite das 6 às 11 ia para o escritório programar, e no final de semana a gente programava das 7 da manhã até 11 da noite, 10 da noite. O que aconteceu naquele momento? A gente precisava se deslocar para alimentar. E se a gente fosse pegar um Uber, era uma distância muito curta, não tinha como. Se nós fosse de a pé, nós perdíamos muito tempo. Então, como a gente tinha dupla jornada, cara, perder 30 minutos caminhando para ir se alimentar, para jantar ou para o almoço no sábado, era um desperdício muito grande de tempo. Então, a gente usava o patinete.
E como a Lídia se posiciona. A Lídia não é um gerador de lead, a Lídia não é um CRM, ela está bem no meio, ela é o cara que faz a ponte entre os dois sistemas, assim como o patinete não era Uber e não era uma caminhada longa. Né? Então a gente adotou também o Y da Yellow hoje dentro da nossa marca, e o amarelo traz essa coisa da agilidade, da entrega rápida e principalmente, né, possibilitar que o time de comercial seja mais ágil no atendimento dos leads. Nossa, sensacional, né? Ter todo o storytelling aí, o negócio faz sentido da questão de tudo que vocês estão construindo, o posicionamento de vocês, né? E outras coisas, Espina, aqui, ainda sobre a marca que acontece no decorrer dessa jornada, coisas que sequer a gente estava planejando, e a vida de empreendedor é isso. Eu estou conversando com a minha avó, 2022, a minha avó super católica, ela me traz, meu neto, o que tu anda fazendo? Tá consertando impressora ainda? Eu disse, não, vó, trabalho com tecnologia, nada a ver com impressora. E aí, nessa conversa com a minha avó, cara, ela tá assim, poxa, mas o que é isso na tua... O que é Lídia que tá na tua camiseta? Eu disse, não, é o nome da empresa que eu trabalho, vó, a empresa que eu fundei, tentei contar um pouquinho para ela. E ela disse, eu pensei que era por causa da Bíblia. Isso da Bíblia, vó? Não, é porque Lídia é um personagem bíblico que fazia vestidos da cor púrpura para Jesus lá no início da era, lá quando Jesus tinha seus 30 anos. Então, assim, cor roxa, vestido, Lídia, de novo, linkando com a nossa história. Absolutamente a gente não sabia disso. A gente não sabia dessa história, mas uma coincidência monstra, né? Que trazendo a cor roxa aí para o nome da empresa, e acaba no final do dia que essas historinhas aí fazem parte da nossa cultura. Não, imagina, né? Para construir, e até tocar nesse ponto, né? Eu ia falar do desafio, mas o principal deles é cultura, né? O que mudou ali do Roberto de 2017... quando você montou a Lídia em 2019? O que é a cultura desde o dia zero que você vê hoje rodando? Cara, primeira coisa, tá? Eu consegui colocar na Lídia uma cultura que eu gostaria nas empresas que eu tinha trabalhado. Não que as empresas que eu trabalhasse tinham uma cultura inadequada, muito pelo contrário, mas algumas coisas eu gostaria, se eu fosse o dono da empresa, como é que seria? Isso desde o dia zero a gente implantou na Lídia. Hoje a gente tem 4 valores dentro da Lídia, eles são muito fortes. A gente não tem escrito na parede, a gente não tem isso redigido, mas o time pratica o tempo todo. O primeiro dos pilares é time. Então, desde o início, a gente sempre colocou a ideia, cara, o nosso time é tão importante quanto o cliente. Então, primeiro o nosso time tem que estar bem para depois poder atender bem. Então, tudo que é atividade, tudo que é cuidado, tudo que é preocupação com o nosso time, a gente tem primeiro. Porque se meu time estiver bem forte, ele vai atender bem o cliente. Você falou, né, também do Guia da Alma, que a gente já entrevistou aqui. Tem um episódio com o Guia da Alma também. O Guia da Alma, por exemplo, é uma das ações que a gente pensou, poxa, é um ambiente de alta performance, é um ambiente de pressão, é um ambiente que a gente está sempre, né, preocupado com o resultado. Cara, que ferramenta eu posso, né, colocar para o meu time para que eles tenham também um momento de descompressão, que eles tenham aquele momento que eles não estejam preocupados com outras coisas, que eles botem para fora, né, toda essa pressão. Guia da Alma é um grande parceiro nosso, está com a gente também desde os primórdios aí, nos auxiliando com a terapia. Depois disso, o cliente, óbvio, toda empresa tem que ter o cliente no centro, todas as ações que a gente faz, né, visando, né, o nosso cliente. A gente tem uma questão muito forte quanto a pensamento de dono. A gente entende que é difícil, né, um empreendedor estar competindo com empresas grandes, com bancos, com fintechs, com empresas tradicionais na questão de saúde e benefícios. E um dos benefícios que a gente tem forte na Lídia, né, é o programa de partnership. Legal isso. Então, para todo mundo dentro muito da Lídia, legal. O cara entra sabendo que ele pode se tornar sócio da Lídia. Mas, para isso, ele tem que pensar como sócio desde o primeiro dia. Isso é muito legal. Cara, eu não era sócio da RD Station, mas eu me sentia pertencente, assim. Tinha essa visão de que cada tijolinho eu tava construindo ali, tava fazendo parte daquilo, sabe? De ownership mesmo. Já do dia zero que eu entrei, eu falei, cara, tô construindo uma ferramenta, software, B2B no Brasil. E, cara, eu acho que isso aqui, cara, só teve eu ganhar. De estar próximo ali, vestir. Porque vestir a camisa, todo mundo parece que é igual o jogador de futebol. Vai pagar mais, trocou a camisa. Você sabe muito bem isso. Hoje a retenção pagou R$500 a mais, já muda de... Nem tanto disso já muda, né? Toda hora. Mas o que a gente vê de valor hoje, né? Principalmente eu quando vou recrutar alguém. Veja o LinkedIn da pessoa, quanto tempo ela fica na empresa. Isso é importante. É muito importante. Um track records que a pessoa está construindo um legado.
Porque você consegue olhar e falar assim, cara, o que é de fato ali, o que a gente leva? Não é só o salário, o que eu tô montando, o que eu tô fazendo? Isso me dá um tesão, sabe? Qual é o Isso- legado que eu tô deixando? Você saiu de uma empresa lá que ganhou um prêmio de 15 anos ali com a Mercedes. Pô, caralho, olha que legado, entendeu? Ganhou o prêmio e tal, não sei o que, fez isso. Então são coisas que são construção. Construção. Você tá construindo essa parte. Então, eu acho que isso muita gente não dá valor para stock option. Já passei por Já isso. também passei por isso. Já A tenho gente não dá colaborador. valor, mas, cara, eu peguei assim, pegando os outros que eu tive, cara, funciona super bem. É um modelo que eu acredito também. Já tive evento de liquidez com isso, então acho que é super importante. O que é o ponto? Vamos falar do ponto financeiro, tá, Espina? Se eu ficar 10 anos como CLT numa empresa, sei lá, se meu salário médio for 10 mil reais, a minha rescisão, cara, vai ser 10 vezes esse valor, o máximo. Não vai passar disso. E eu ser um sócio, daqui a pouco com 1% de uma empresa que vale 50 milhões, vai me dar daqui a pouco um ganho muito maior, eu ficando 3, 4 anos nessa empresa, ajudando ela a fazer uma história, certeza. Fez do um que de vesting, fato eu ficar lá no modelo tradicional lá de CLT durante 10 anos. Então, assim, eu acredito muito nisso e é uma das coisas que a gente vende no nosso time. Já teve pessoas que vieram para o processo seletivo, cara, extremamente qualificadas, com história, vinham nos entregar o que a gente precisava tecnicamente para aquela posição. Só que quando a gente conversava, ele pedia, olha, eu quero estabilidade e para mim não interessa ser sócio. Essa pessoa a gente tira fora, porque não vai com o valor da empresa. Precisa o cara que valorize isso, que entenda, pô, eu vou entrar aqui, eu vou construir uma história, eu vou dizer que eu fiz ali de acontecer e lá na frente eu vou tirar uma fatia desse bolo. Então, a gente acredita muito que o ownership hoje para o mercado de startup é a maneira que a gente se torna competitivo e sexy para quem está chegando. Para fechar o último pilar aí, falando sobre cultura e entrega. Então, a gente olha muito para o foco. A gente, de novo, ambiente de pressão. A gente, quando contrata, fala muito claramente com o colaborador. Já é que lá alinhado do dia zero, né? é tiro, porrada e bomba, literalmente. Só que a gente deixa muito claro que, eu quero que tu fique muito focado. Esquece o resto, esquece teu time de futebol, esquece música. Fica as 8 horas que tu estiver lá durante o teu dia focado em fazer a entrega melhor para o teu cliente, para que depois disso também desligue. Cara, quando chega depois das 6, 7 horas, desliga, esquece Lídia e vai viver a tua vida. Então, foca. E aí, na questão de foco, câmera sempre aberta, olhando para o cliente, demonstrando interesse, preocupado com os prazos, preocupado com o que está fazendo, preocupado em ajudar o colega, e isso vai reverter depois para o valor cliente. Então, os 4 valores, eles acabam se interconectando e durante o dia, cara, a gente não precisa estar repetindo os valores. Hoje eles já são bem vividos. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente, desde 2019, a gente pensa e vende isso para o nosso time como cultura. Falando um pouquinho de Roberto, cara, eu errei demais no início da jornada. Eu acho que tem várias histórias legais do início da jornada do não fazer. Cara, não contratar aquele teu amigo para ser sócio. Primeiro ponto, amizade é muito importante. Só que o teu sócio é uma relação tão sagrada, tão complexa, que precisa de alguém que tu tem que ter, primeiro, confiança, mas tu precisa ter alguém que tenha o mesmo propósito que tu. E aí eu acho que é o grande erro do empreendedor, quando ele começa separar coisas que é de amizade, de sair e de trabalho. Não misturar as coisas. Muito, muito. E, cara, o que tu chama para começar um negócio? Tu chama quem tu mais confia, que são teus amigos. Só que quem é teu amigo, não necessariamente o cara tá pensando no exit, tá pensando em virar a noite para fazer o negócio acontecer. Não vai ter os mesmos... submeter os riscos iguais, né? E aí, depois disso, outras falhas assim que eu cometi, eu achava que um produto top era o suficiente, e não é. O que menos importa, às vezes, é o produto. O que importa, de fato, é venda. Go-to-market, né? Então, Perfeito. a gente só começa a entender o jogo quando a gente começa a entender a importância das vendas. Então, a gente sempre pensa, tem que contratar um vendedor, vamos pegar alguém iniciante para pagar mais barato e tal. Errado. O time de vendas tem que ser o mais qualificado, tem que ser constantemente treinado, tem que estar assistindo videoaula do Felipe Espina lá no Pipe Lovers, tem que estar constantemente ali, preocupado em qualificação. E a partir disso, cara, não é o meu produto que é bom, é a dor do cliente que eu quero resolver. Nice. O que o cliente está precisando de ajuda? Onde é que eu resolvo o problema dele? A ferramenta é de menos. A robô, se está usando IA, não está usando IA, cara, pouco importa. Importa eu resolver um problema desse cliente. Importa eu entender o que ele está buscando
e começar aí sim a escalar. E aí lá em 2023, e olha o time, 23 não, desculpa, 22, a gente funda a Lead em 19, acha que é a melhor solução do mundo, tem alguns clientes grandes, mas não cresce. Cresce em 22 quando a gente entende o jogo das vendas. Monta o time, pega as pessoas... Então foi 19, 20, 22 aí... Aí ela começou a rampar. Que foi a virada de chave aí, nessa parte aí das vendas? O que você fez diferente? Cara, então, até então a gente pensava muito, eu vou investir toda a minha energia no produto, vou fazer qualquer coisa que o cliente peça, isso vai se vender sozinho. E não é assim que funciona. Lá em 2022, a gente contrata finalmente um head comercial e 2 vendedores que eram da Dell. Cara, eles nos ensinaram demais a vender. A gente começa a vender outbound. E eu era um cara que não acreditava na ligação Espina, mas a gente começa a entender que para uma venda complexa, que é o caso da Lídia, que é uma venda B2B, que eu tenho que fazer vários contatos com mais de uma pessoa... A gente já vai entrar nessa parte do ABM aí, calma aí. A gente vai falar com mais de uma pessoa, cara, a gente começa a entender que não adianta eu ir direto no tomador de decisão, eu tenho que conquistar o influenciador, eu tenho que conquistar o cara da TI, que às vezes é um grande entrave, e eu era esse cara da TI que criava 1001 barreira para qualquer projeto. Então, qualquer pessoa de fora, ainda mais, né? É tipo um detrator, né? E aí o que a gente entendeu? Cara, eu preciso investir, o meu time precisa conhecer não só o nosso produto, mas conhecer a dor do cliente. Hoje o nosso time sabe qual é a marca que mais emplaca no Brasil, o que tem de novidade na Hyundai, o que a Toyota oferece para o produto dela, por que a Toyota é tão forte no mercado brasileiro, quem é a principal marca do Brasil hoje que é a Fiat e por que é a Fiat, o nosso time conhece do mercado. E a gente entendeu, cara, quanto mais eu conhecer do mercado do meu cliente, quanto mais eu conhecer meu cliente, mais efetivo eu sou na venda. Então, a gente virou, a gente cresceu e chegou no momento que a gente está hoje por conta de entender a importância da venda complexa e como eu me aproximo desse cliente B2B. Nossa, sensacional. E aí que eu vejo, né? Se sua venda é complexa, B2B, né? Você procurou hoje a Maestro, né? O que hoje você olha como objetivo para sua estratégia de contas nomeadas, né? Porque você já sabe, pô, você tem as contas que seriam as carteiras mais importantes hoje para a lead. Como que você enxerga isso? Cara, hoje o que a gente entende, tá, Espina? Eu já tenho muito claro o meu ICP, eu sei quem é o cliente que eu tenho que bater, eu sei quem é a persona lá dentro, e sei quem são as personas secundárias que eu preciso estar também conquistando no jogo. A gente já entendeu que só o inbound não é o suficiente, só o outbound ligando para marcar também não é o suficiente, marketing por indicação também não é o suficiente, eu preciso ter um conjunto disso tudo. E principalmente ter isso de maneira organizada. Saber o momento certo de abordar, saber o momento certo de tirar o pé do acelerador, nutrir esse cliente. Às vezes o cliente não está respondendo, manda um vídeo da plataforma, mostra um robô atendendo via IA, mostra um cliente que está tendo um resultado legal usando a tua ferramenta. Desperta o interesse para esse cara, se torna de fato sexy, e aí sim tu vai lá e aborda ele de novo. Então, saber os times certos a gente entende hoje que é o principal ponto, e principalmente não usar só um canal de aquisição. Ter vários e sempre mensurando qual é o canal que te dá mais retorno para sempre apostar as maiores fichas nele. Isso é bem interessante que você falou, né? Eu vi que quando você estava mostrando o produto, entre outras coisas, um dos maiores ganhos hoje na Maestro é quando a gente mostra um case de um cliente mostrando que tem um concorrente ali, falando, olha que legal que eu resolvi esse problema aqui. Então, no caso, assim, que se tiver numa concessionária, o cara fala assim, isso aqui a gente resolveu, ó como ele tá funcionando. Então, ele já enxerga lá dentro, né, nesse caso, né? O que vocês mais têm feito de estratégia? Nossas estratégias para vender no B2B, primeiro, a gente conhece muito bem o cliente antes de abordar. Então, a gente tem a primeira fase, que é o mapping. O meu time comercial, ele vai identificar quem é o Espina, que é o gerente de marketing da concessionária em São Paulo, O que o Espina torce, o que o Espina fala nas redes sociais dele, como a concessionária se posiciona, eles fazem um mapa. Aí sim eles vão fazer a ligação e ela é extremamente assertiva. Por exemplo, esses dias eu estava treinando uma menina de vendas, a gente ligou para uma concessionária de Tocantins, eu já sabia que o cara gostava de bike, eu já sabia que o cara pilotava moto BMW e ele era gerente de uma concessionária BMW no Tocantins. E eu ligo para ele num sábado de manhã e falo assim, pô, Luiz Guilherme, que sorte que eu dei, hein? Era para te estar hoje de manhã fazendo passeio de bike, tô te achando aí na concessionária. O cara ficou assim, mas que é esse cara me ligando essa hora falando de passeio de bike?
O cara deu risada, conectou, porra, legal, não, eu tenho que pagar a conta da bike, a minha bike é cara, mas quem tá falando, que é o Roberto da Lead e tal. E, cara, e ali a conversa andou e a gente conseguiu marcar uma reunião com eles naquela ligação. Então, a primeira coisa é conhecer muito bem o cliente. Isso é legal. Esse lance do mapping é fantástico. Inclusive, a gente, dentro da Maestro, colocou uma funcionalidade. Você coloca o nome da empresa, com IA, ele já traz as informações, qual evento que a empresa patrocina, o que ela tem de dor, o que ela publica, quais prêmios ela conquistou. Tudo isso da empresa e também do contato. Então, faz uma leitura do que ela publica para você ter os melhores. E a gente chama exatamente isso de mapping. Então, já está integrado no próprio a ideia do produto, isso, para facilitar você poder criar depois não só a ligação. O que você vai dar no próximo passo? Não, e falando de próximo passo, Espinola, olha que legal. Até então, antes da Lídia conhecer a Maestro, meu time estava fazendo isso manual. Estava lá no LinkedIn, estava no Instagram, estava no Google, estava buscando informação desse cara. E essa informação eu também uso para o próximo passo. Tem outro case muito legal, isso virou case de treinamento lá dentro da Lídia. Tinha um cliente grande aqui de São Paulo, de Osasco, que a gente não conseguia de jeito nenhum vender. Gerente de marketing se apaixonou pela nossa robô. Gerente comercial, idem. Mas o controller, que era o cara que assinava o cheque, não estava convencido. Não estava convencido. Mais um sistema, mais um gasto, não quero. Gasto, sempre assim. Cara, e aí eu tô numa das vindas aqui para São Paulo e eu disse para as gurias, marquem com esse cara que eu quero ir lá na concessionária, conhecer ele, tomar um café com ele e entender por que não se convenceu ainda. Elas me deram o briefing, aí eu marco, chego na concessionária dele às 14 horas, que era a hora marcada, o cara não tá lá. Aí a secretária disse, olha, acho que ele não vai vir hoje, acho melhor tu voltar. E eu disse para ela, não, olha só, eu vim lá de Porto Alegre, eu vim aqui por uma reunião importante com ele, só avisar para ele que eu vou demorar para voltar. Ela volta, liga para ele e diz, olha, ele vai vir até aqui, mas tu vai ter que esperar uns 30 minutos. Aguardei os 30 minutos, o cara chega, bem sério, me cumprimenta, com cara de poucos amigos. Só que eu tinha um briefing nesse cliente, eu tinha um map. Aí nós estamos se encaminhando para a sala de reunião e tinha uma série de motos, né? Era uma concessionária de moto de alta cilindrada. E aí eu pergunto para ele, Tchê, qual dessas motos aqui tu ganhou o Rally dos Sertões? Porque no mapping estava aparecendo que ele tinha ganhado o Rally dos Sertões de 2020. Quando eu pergunto isso para ele, cara, o jogo muda na hora. Conversa. Meu, essa aqui eu já corri também, às vezes eu faço trilha com essa. Me contou a história todas das motos que tinham no showroom da concessionária. Ali eu ganhei ele. Ele me contou que era palmeirense, aí falou da filha dele. Espina, 1 hora falando sobre amenidades, gerando conexão. Falamos 15 minutos sobre o contrato da Lídia. E eu saí de lá com o contrato fechado. Olha aí. Então, venda, cara, é importante tu conhecer teu cliente. Para tu fazer a oferta certa, no momento certo, saber que palavra usar com ele. Então, deu o canal, ele tinha uma filha de 2 anos, eu também tinha. Então, cara, tudo isso é rapport. Agora, se eu não tiver informação de maneira estruturada, eu ligar por uma concessionária e dizer assim, olha, eu queria falar com o gerente de marketing. Eu queria falar com o responsável pelos leads digitais. Que todo mundo faz. Meu, não vai vender, cara. A gente está em 2025, as coisas têm que ser ágeis, orquestradas e, principalmente, eu dar o tiro certo na pessoa certa. Com então, interesse, isso a gente acredita muito. Cara? Isso é personalização, tá vendo? Se você quiser conquistar o Roberto, você vai lá, fala do Grêmio, o churrasco dele de domingo. Não fala pro corintiano do Palmeiras, né? Você fala com ele, você leva o churrasco dele de domingo lá, que deve ser muito bom. É isso aí. E aí você consegue conquistar a pessoa certa. Mas tá vendo, fazendo todo esse mapping, né? Eu acho que é um baita case, né? Que você leva isso nos treinamentos. Porque as abordagens hoje... Todo mundo recebe a abordagem. Você recebe a abordagem. Gente me ligando aqui toda hora. Pra e todo produto é maravilhoso, mas qual é a minha dor? Exatamente. Qual é o problema que eu quero resolver? Acho que a primeira pergunta que a galera tem que se fazer é essa. Qual a dor que eu quero resolver daquele cliente? E principalmente ouvir, né, cara? E por que falar da gente antes do produto, né? Exato. Por que eu vou falar, não, meu produto, a lead é maravilhosa? Não, isso não é isso que ele quer ouvir. O que me interessa, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E um dos pontos, Espina, que a gente acredita muito falando de venda B2B é que talvez a dor do cara de marketing, quando eu estou falando da Lídia, é trazer para ele insights de quais canais ele vende mais, qual é o melhor momento para ele fazer a abordagem, dizer para ele que os leads são gerados em média das 18 às 22 horas, 42%
geram nesse momento, que é quando a concessionária está fechada, acontece esse tipo de coisa. Quando eu olho para o gerente comercial, ele quer saber se o vendedor dele está atendendo o cliente ou não. A dor é outra. Então, quando eu estou falando uma venda complexa, não adianta eu estar chumbado ali, olha, eu vou falar da minha robô que ela faz isso, isso, isso. Primeiro, não adianta eu falar para o gerente comercial qual o canal que está mais vendendo. Não é do orçamento dele. Não é só números também, né? Porque Exato. você tem que criar esse envolvimento, que é relacionamento, que envolve tempos. Por isso que hoje, dentro da Maestro, a gente tem lá um dado que é 22 pontos de contato para ter a primeira reunião. Não é à toa. Né? Eu falei com o Roberto pelo Instagram, você foi lá até a pessoa em Osasco pessoalmente te receber e depois você falar, cara, e depois dali foi mais... São X ações que você tem que trabalhar de uma forma orquestrada, organizada, e aquilo teve um porquê. Porque a gente sabe, pô, você tentou várias vezes. Pô, 2 pessoas já estavam compradas. Falta uma. Então, tudo isso foi uma maneira organizada. Né? Então, isso, trabalhar com um playbook disso para a empresa hoje, como que você vê de desafio hoje para outras pessoas replicar esse processo hoje? Às vezes é difícil convencer o time como um todo, principalmente quando está entrando alguém novo, que funciona. Porque é complexo. Porque eu preciso demora, mapear, demora. Eu fazer a ligação no momento certo. Eu não ligar antes de não seguir o cara no LinkedIn. Então, se eu sigo o cara no LinkedIn, eu dou 2 curtidas nas postagens dele. Aí depois eu ligo. A chance dele associar e lembrar de mim é maior que simplesmente fazer uma abordagem fria. Então, quando o pessoal fala em cold call, cara, é porque realmente eles estão fazendo uma ligação muito fria. Eles não estão se preparando para essa ligação. E isso eu aprendi com os caras da Dell lá em 2022. Pô, eu tentava ligar para um cliente e nunca eu passava pela secretária. Aí vem as técnicas, aí vem os caras. Não, tu faz o seguinte, tu não pede para falar com o responsável do marketing. Tu pede para falar com o Felipe. Opa, o Felipe tá por aí. Mostra intimidade, mostra que tu conhece o Felipe. E quando cair no Felipe, também gera um interesse em cima dele. Para fazer isso, eu tenho que ter tudo de maneira muito organizada, estruturada e medindo. Quanto mais tu medir os indicadores, maior vai ser a tua assertividade, né, dentro da jornada e menos tempo tu vai levar para converter a venda B2B. E pensando em vendas complexas hoje, hoje você tem uma lista de desejos de clientes, como é que você organiza hoje sua rotina junto com a do time? Porque nós somos founder-led growth também. Nós jamais vamos sair da operação. Não, e outra, né? Na venda complexa ainda é pessoas contra pessoas, né? É a pessoa comprando de pessoa. Então, cara, o cara quer saber quem é o dono da Maestro. O cara quer saber com quem ele está comprando. Isso acontece numa empresa pequena e no high ticket também. Então, assim, a minha rotina hoje, eu não estou tão envolvido na área comercial como em outra hora. Hoje a gente tem uma rede comercial, tem os closers, os SDRs, né? A gente tem uma estrutura de máquina de vendas bem orquestrada, mas eu acabo me envolvendo na maioria das negociações na reta final. Naquele momento que não está fechando por algum momento, naquele momento que tem que passar autoridade, tem que chegar e mostrar para o cliente, pô, eu trabalhei 15 anos em concessionária. Eu sei o que é uma SG, eu sei o que é uma SIG, que são termos de concessionária, solicitação de garantia na informação da venda realizada. Então, eu conheço o dia a dia deles. Passa uma confiança e segurança, né? Isso é imprescindível. Isso não adianta eu querer treinar alguém que está entrando, porque o cara não viveu isso, mas isso a gente acaba também, entra dentro da minha rotina. Hoje, na minha rotina, no dia, eu passo mais acompanhando os indicadores, entendendo a estratégia. Poxa, a gente, nesse momento, a Volkswagen acabou de lançar o Terra, que é um SUV que acabou gerando um grande boom no mercado. Vou apontar meu time de vendas para prospectar concessionárias Volkswagen, porque eles vão estar com alto volume de lead, o time deles não vai conseguir atender, vai perder cliente, vai perder negócio. A lead já se torna relevante nesse momento. Então, eu estou sempre olhando para o mercado, olhando para indicadores para definir a melhor estratégia para o nosso time comercial, ir atrás e correr em cima disso. E é o mais interessante hoje, o desafio para todo mundo que é founder, tá ouvindo aqui, né? No meu caso, o desafio da gente sair um pouco da operação e deixar o time tocar isso tudo, né? Então, hoje, como que você enxerga sua rotina no dia a dia para que isso aconteça? Cara, eu tive uma grande vitória em 2024, que até 2024 eu ainda programava, né? O core da Lídia lá em 2019 eu era um dos principais programadores. E aí eu comecei a botar o time, começou a entrar pessoas, time de suporte, time de dev, time de produção. Começou a crescer a equipe, mas volta e meia eu estava lá metido no código. E com programadores muito melhores do que eu lá para fazer as atividades. Mas eu estava lá envolvido até por questões de regra de negócio que eu conhecia muito.
Mas isso atrapalhava, isso era um gargalo. Então, graças ao meu CTO, a gente fez uma coisa, cara, 1º de janeiro de 2024. Primeira coisa, abandona a programação. Eles travaram meu acesso ao código para literalmente eu não focar mais. Em vendas, é onde eu me apaixonei, é onde hoje eu tenho mais atividade operacional, que é literalmente conversar com o cliente, apresentar o produto. Eu acabo me envolvendo bastante, mas eu aprendi, Espina, no meu dia, eu começo meu dia de manhã cedo, às 5 da manhã, já sabendo tudo que eu tenho que fazer. E sabendo dizer não, cara. E esse é um grande problema nosso, empreendedores. A gente acaba dizendo sim para tudo, a gente acaba não priorizando e aí a gente perde o foco do negócio. E por isso é um aprendizado constante. Hoje eu consigo levantar de manhã e saber o que eu tenho para fazer durante o dia. Quantos por cento eu atinjo disso? 60%, 70%. Cara, eu tenho um to-do lá muito rigoroso do que eu preciso fazer e eu não consigo cumprir, mesmo tendo. Se eu não tivesse, cara, não ia nem fazer 10%. Porque aí começa a fazer a microtask que você não consegue delegar as coisas, né? Não, fazer é mais fácil resolver. Voltar pro código, voltar não sei o quê. Aí... Não, esse suporte que eu sei onde é que é, eu falei rapidinho, resolvo até eu explicar para o cara, eu vou demorar mais tempo. Outra parte também hoje que eu dedico muito meu tempo é treinamento, né? A gente, dentro da Lydia, treina constantemente o time. Eu tenho hoje uma carga horária bem significativa na semana para treinar não só a galera que está entrando, mas também para revisitar. Tem colaborador nosso, por exemplo, time de suporte, que repete treinamento. Isso é buscar aperfeiçoamento. Cristiano Ronaldo bate mais de não sei quantas faltas e pênaltis depois do treino. Vai dizer que ele não sabe bater até hoje pênalti? Óbvio que sabe. Aí tu olha a eficiência dele, o maior batedor de pênalti em 2024. Então a gente acredita muito, cara, que repetição também é importante. Total. O colaborador, às vezes, mas eu já vi esse treinamento aí sobre atendimento de cliente, eu já vi esse treinamento aí você sobre a plataforma. Eu já percebi isso. Quando você tem um dom que você se acha o expert naquilo, você é capaz de virar uma ameaça para aquilo, né? Aquilo volta, né? Tanto que você... Quanto mais seguro você tá, é maior problema. Aquilo tem que te deixar ainda com um pouco de medo para você ter o sinal de presença. Exatamente. E aquele sinal de presença você vai... Opa, peraí, alguma coisa que eu preciso... Eu já sei como fazer a pior frase. É o ego, né? E acaba isso. E você falou de um ponto que tem muito a ver, cara, que eu vivi, né, na RD. E é uma coisa que eu quero trazer muito para Maestro, para formar... A gente já forma o externo, falta o interno também, que é formar grandes profissionais, né? Apesar, né, que todo mundo já passa por uma certificação de ABM, mas o que eu quero trazer mais que isso? Hoje, pegando a RD, né, cara, formou muito bons profissionais. E eu acho que igual o futebol, que pega o jogador da base, depois o cara vai pro profissional... Bem nessa analogia. Nós, como empreendedores, é importantíssimo. E é difícil, né? É difícil. Quantas vezes tu te pega fazendo uma tarefa que o meu time podia estar fazendo isso? E tu tá lá fazendo a tarefa pelos caras. Vai dizer que não. É impossível não fazer isso. Desde o suporte, desde o comercial. E principalmente a gente que é founder lá do dia zero, a gente começa com 2, 3 sócios o negócio. A gente é o RH, a gente é o jurídico, a gente é o comercial, a gente é o administrativo. Começar a abrir mão dessas atividades é um grande desafio na jornada. E passar isso muito bem claro, né? O bom que você falou da cultura, né? Um pouco de tudo que você trouxe aí de cultura desde 2019, do dia zero, é o que baseia a empresa para todo mundo seguir essas informações, né? E exemplo, né, Felipe? A gente pode até comunicar bem. A gente vai lá e fala pro time... dia da cultura, treina, mas, cara, tá dando exemplo. Tá negociando. Um dos pontos, né, do nosso treinamento de vendas cara, a gente não dá desconto. A gente negocia o desconto. Então, assim, poxa, se chega um cliente ali, o que é o mais comum para o vendedor na ansiedade? Já sai oferecendo desconto já para o cara fechar logo. O vendedor quer, de novo, fecha esse negócio e vai para o próximo. Acaba o quê? Acaba perdendo o negócio. Então, a gente treina muito, né, lá na Lydia de, cara, eu vou negociar esse desconto. Eu vou chegar para o cliente, ok, ele primeiro precisa verbalizar que desconto é uma objeção para fechar, para a gente entender o quanto ele precisa de desconto, para depois a gente, ok, vou te dar esse desconto, mas vamos trocar por uma indicação, vamos trocar por outro ponto, vamos trocar por um fechamento naquele dia, enfim. Só que se eu verbalizar isso para o meu time, que eles têm que negociar o desconto, e quando eu for fazer a venda, a primeira coisa que eu falo para o cliente, não te preocupa que eu vou te dar 10% de desconto.
cara, eu tô indo contra, né, o que eu tô pregando. Então, cara, a liderança, eu acho que começa muito na hora de vender a cultura, em dar o exemplo em cima dessa cultura. Uhum. E faz todo sentido, cara. O exemplo arrasta isso mesmo e tem que puxar, né? Também outras pessoas da empresa, né? Por isso que você fala de senso de dono. Cara, quanto mais pessoas puxando, é isso que vai levar, sabe? De pessoas, esse senso. E é difícil hoje em dia, né? A pessoa fala, nossa, eu tô fazendo, tô construindo a Lídia, tô construindo a Maestro, tô deixando, sabe? Cada vez mais eu sinto essa dificuldade hoje de Cara, enxergar. a dificuldade para todo mundo, primeiro, tu trazer o talento, segundo, tu reter ele, e terceiro, tu trazer para ele a importância de daqui a pouco ele ter esse pensamento de dono. Uma das coisas que a gente fala muito lá no dia a dia é, poxa, tu tem às vezes, sei lá, um carro popular, sei lá, um Fiat Pulse, um Mobi, tá sempre sujo, tá sempre bagunçado. Aí tu pergunta pro cara, poxa, se tu tivesse uma BMW, ia estar dessa maneira? Qual é a resposta que tu sempre ouve? Não, o dia que eu tiver um BMW, eu vou cuidar dele. Não é, cara, sentimento de dono é desde o início. Cuida do teu Fiat Mobi agora como se fosse uma BMW para tu Exato. ter a cabeça para ter uma BMW depois. Então, isso que a gente tenta, não é treinável, mas é mostrando com exemplo. É desde o apagar a luz, óbvio que é o sentimento, vamos dizer assim, a ação mais tangível, mas também mostrar para o cara que na hora que um cliente cancela, pô, a empresa está perdendo dinheiro, vai ser afetado o bônus dele. Na hora que a empresa vende mais e bate a meta comercial, cara, vamos comemorar, vamos para o restaurante legal, tem o dia do destaque, vamos aproveitar esse momento legal e reconhecer o trabalho de quem está ali, né, no dia a dia entregando. Então a gente entende que, cara, não adianta, a cultura é muito exemplo e repetição. Repetição, repetição, repetição o tempo todo. Isso eu acho que repetir faz parte, né, da gente aprender. Eu vejo isso para os treinamentos, como você falou. E pensando hoje em contas estratégicas, né, cara, que você hoje trabalha, quais foram os maiores casos de uso de contas que vocês tiveram hoje para a Lídia? Cara, a gente tem clientes muito significativos. Tem, por exemplo, no ramo imobiliário, tem uma construtora chamada Melnick, que a gente demorou 2 anos para adquirir ela. 2 A anos. gente falou com muita gente até fechar. Entrava, saía, a pessoa-chave não saía, mas sempre com a ideia de mapear, ir nas pessoas certas e fazendo relacionamento. Cara, fazendo contato, batendo um papo. Tem um cliente daqui a pouco que, o prospect, que não é teu cliente ainda, tu vai lá dar o ingresso para ele para o Gramado Summit. Tu vai lá e manda uma notícia legal sobre o mercado que ele está atuando, sempre fazendo contato até o momento de fato desse cara ir ali e ele querer te comprar. Não é tu que vende, é ele que quer comprar. Então, Nunca cara, perdeu o track, nunca perdeu o follow-up, nunca perder ele de vista, né? Que é desafiador, né? E isso é um ponto também que a gente também quer mostrar pro time, que às vezes o time quer escolher o cliente, né? Mas não, eu quero ir só nessa conta, eu quero ir só nesse cliente. Cara, tu tem que ter uma sistemática para fazer as cadências conforme o tamanho e não esquecer de fazer as cadências. Às vezes um tipo, mas esse cliente não vai comprar. Aí não volta lá e não faz o contato. Não, meu. Não é assim. Vai nesse cara, continua fazendo contato. E a gente tem vários cases lá de clientes nossos que levaram 1 ano, 2 anos. Tem cliente que levou 2 dias. Mas esse cliente que leva um tempo, às vezes, querendo ou não, é o cliente mais vitorioso, né? Aquele cliente, puxa, valeu a pena eu fazer os contatos de maneira cadenciada no momento certo até esse cara, de fato, converter. Ainda sobre referência, tá? A gente acredita muito também. Hoje a gente tem 60% da rede Honda no país. 60% das concessionárias Honda do Brasil usam a nossa robô. Estar em eventos estratégicos deles, e a gente já teve em reuniões de associação de concessionárias Hondas falando sobre o problema dos 5 minutos de atendimento, faz com que também aquilo te gere uma autoridade no momento certo. Total. E aí um cara da reunião levanta a mão, opa, eu uso essa robô e ela funciona. Cara, aquilo ali é a melhor comercial que tu pode ter. E aí vende para a marca inteira, né? Para ser uma guideline top-down. Aqui, ó, todo mundo já utilizar isso. Hoje, quando a gente olha, 60% de uma montadora está utilizando a nossa robô, a gente já vê que por si só é uma baita de uma exposição, uma baita de uma estratégia. Prova uma social sensacional, né? E eu acho que é isso. E de tendências, o que você vê hoje, pensando em futuro para a Lídia? Cara, a gente, óbvio, a IA, como todo mundo, cada vez mais aprimorar o uso. A gente vê que todo mundo, Spina, está olhando para o atendimento.
né? Tá olhando para um robô de IA que está substituindo o SDR, o BDC, o atendente CRM, e a gente está olhando na contramão disso. A gente entende que a nossa robô, por saber o momento de compra dos clientes, saber os canais que eles mais estão comprando, saber o que o vendedor fala no WhatsApp ou na ligação telefônica com o cliente, eu tenho que usar minha robô para preparar o time de vendas para fazer uma abordagem mais assertiva. Então, hoje na Lydia, eu sei exatamente o que o vendedor está falando pelo WhatsApp com o cliente, eu sei também o que ele está falando na ligação telefônica. Então, como é que eu pego as boas práticas, né? O Spina, que atende um cliente rápido pelo telefone, que chama para fazer uma visita, que pergunta primeiro para o cliente qual é o uso que ele vai ter daquele carro. Como é que eu pego essa boa prática do Spina e levo para o resto do time da concessionária? Tem um caso numa concessionária nossa na Bahia que tinha uma vendedora só, de 8, que vendia praticamente 80% da venda daquela concessionária, dos leads digitais. Por que ela tem essa conversão tão alta? Cara, a gente foi ver, todo o atendimento dela na ligação telefônica tinha a palavra visita. Ela sempre chamava o cliente para dentro da concessionária para conhecer o carro. Então, assim, essa boa prática dela, a gente vai lá e vende para as outras que não estão convertendo. Aí, para fazer em escala, não tem como não fazer senão com IA. Já pegou dados, já pegou comportamento, explicou o que converteu mais, o convite, tudo isso... Sugere. Assim como a gente também com IA hoje, reconhecimento de voz, a gente está pegando mau atendimento. Cara, a gente pegou um caso, era um lead de um veículo seminovo, de uma Tracker 2022, com teto panorâmico. Aí a menina do atendimento recebe os dados, Felipe Spina, interessado na Tracker 2022, liga para o cliente, se apresenta, olha, aqui é Mariazinha e tal, não sei o quê, estou respondendo o seu interesse na Tracker, só que eu queria dizer que, infelizmente, esse veículo seminovo a gente já vendeu. O Spina, puxa, que pena, eu gostaria tanto, né, uma Tracker, e aí a menina, pois é, infelizmente não vou poder te ajudar hoje, bom dia, passar bem. E desligou. Cara, num universo que uma concessionária recebe 10, 12 mil leads mês, eu só vou conseguir pegar um mau atendimento como esse, que a menina deveria ter chamado o Felipe Spina para conhecer outro produto, que ela deveria ter convidado para ir na concessionária, tentar vender um veículo novo, tentar vender um consórcio, tentar achar uma tracker no mercado para ele. Eu só consigo pegar esse tipo de mau atendimento se eu tiver escala. E a gente entende que a IA é para isso, para fortalecer o atendimento do humano e não para substituí-lo, que é onde a grande maioria das empresas está olhando. Então, a gente está olhando muito para os dados do que a gente já está vendo de atendimento e como é que a gente qualifica o tipo de vendas para conseguir atender de maneira mais assertiva. Cara, sensacional. Eu acho que é um pensamento, né, que todo mundo está no padrão mesmo. IA, robô, né? E como a gente tem uma... olhar o que está funcionando e dar as melhores alternativas. Ao invés de fazer algo que seja um pouco genérico, sabe? Tô vendo muita solução hoje com IA genérica, né? Apareceu, né? Veio essa bolha igual compras coletiva. Exato. Todo mundo tinha site de compras coletiva, depois de um tempo ficou 2 ou 3 aí no ar. Cara, tem que olhar para dados. Aí todo mundo tá olhando para o pré-atendimento com robô de IA. Legal. Tira aquele ser humano que não tá atendendo bem. Mas, cara, eu tenho um monte de outras oportunidades. Quantos clientes tu acha que compram um carro com uma concessionária de automotiva e não vai na oficina depois fazer o serviço? Que eu poderia estar prospectando esses caras. Quantos clientes vão na tua oficina, fazem o serviço de revisão e na hora de tocar o carro vai na concorrência? Então, assim, cara, tem muito ouro no dado de um CRM, de uma concessionária. Sim. Então, como é que eu aplico o conhecimento da IA para olhar esses dados, minerar e me trazer insights para buscar esses clientes, ao invés de eu estar só preocupado com pré-atendimento? Então, a gente tem olhado muito para isso, tá? Os indicadores, os dados analíticos, qual é as vendas mais rápidas que uma concessionária está fazendo, qual é os canais de aquisição. Cara, hoje não é mais o Google. O cliente, antes de perguntar para o Google a melhor concessionária automotiva de São Paulo, ele está perguntando para o ChatGPT. Então, como é que o meu marketing se posiciona nas redes para que ele seja relevante para o ChatGPT? Então, é esse tipo de detalhe que a gente está olhando dentro da Lydia para, baseado nos dados, trazer mais insights de inteligência artificial. Nossa, demais. Demais. Isso, pensando, já focado num tema talvez um pouco mais pro Roberto do que da Lydia, mas pode ser os dois juntos. Como a gente está falando de tendência e futuro, qual que é o seu sonho? Cara, eu acredito que eu criei a Lydia para ajudar as pessoas a vender mais. Esse é o nosso propósito.
E acredito que a gente vem fazendo isso de maneira relevante no Brasil. Cara, sinceramente, meu maior sonho é ajudar a passar tudo que eu estou aprendendo na Lydia, ajudar a replicar isso para outros empreendedores. Então, eu tenho já um objetivo muito claro, levar a Lydia até o exit, e a partir desse exit, cara, eu usar toda essa bagagem do quanto eu errei no passado como empreendedor para ajudar novos empreendedores aí a movimentar esse país. E você já falou alguns erros aqui, né? Então acho que já ajudou bastante. Quem nunca, né, passou por Cara, falar isso. acerto é fácil, né? Falar o erro não é muito comum. Mas replicar um acerto é muito difícil. É. Por exemplo, eu vou criar uma RD Station agora. Não tem como. Não tem como. Agora, você falar o que você não deve errar, talvez E é muito comum os erros, né? Quando a gente começa a bater papo em empreendedor, e a gente direto, nós dois também, assim, a gente se encontra em evento e tá sempre tocando figurinha. Cara, é incrível como os erros se repetem em startup. É sempre os mesmos erros, é briga societária, é contratação errada, é colocar o dinheiro de investimento num local errado, é não saber vender. Eu acho que um ponto muito comum na maioria das startups é, cara, eu tenho um cara de tecnologia... pelo produto e o produto não vende. Não vende, né? Então, assim, eu tenho um cara de tecnologia, eu tenho um cara ali de operação, que é o cara de vendas, né? Que é o cara que vai realmente botar um produto para fora, né? Entender a dor do cliente. Então, assim, tem vários pontos em comum. Cara, esse é um sonho que eu tenho, cara. É ajudar essa galera que vai empreender ainda, que nem terminou ainda a escola, a empreender, cara, porque eu acredito que o motor desse país é o empreendedorismo, cara. É isso que vai fazer esse país virar. Com certeza. E tem alguma, sei lá, alguma coisa que você estudou, que pode ser até um livro, que você recomenda para o pessoal, que cara, faz você, que te ajudou, né? Que é um cara, mantra. eu sou o cara da TI, né? Então, para mim, aprender a vender é muita técnica, muita matemática, assim, né? Eu digo para a turma, cara, venda é matemática, né? O que tu fala, o que eu te respondo, o que eu te pergunto, e sim. E tem um livro que mudou meu mindset, assim, para vendas, que é o Manual da Persuasão do FBI, que é um livro que tem uma série de técnicas que como é que tu, de maneira muito subliminar, seja da maneira como tu te posta, seja da maneira como tu olha pro cara, seja da maneira como tu levanta a sobrancelha, seja a maneira como tu fala e quantas vezes tu faz os touch points, tu vai, de fato, trazer essa pessoa pro teu lado. Investigativo total, né? E, cara, e venda pra mim é isso, cara, é matemática, é saber contratar no momento certo, saber contratar as pessoas no momento certo e conhecer as pessoas, falar as palavras certas para encantar o cara. Que não deixa de ser personalizar, né? Tem que ter hoje que a gente percebe que não funciona nada abordagens genéricas, né? Então, oferta certa no momento certo. No momento certo, né? No canal certo, encontrar, que ainda é desafiador em escala, né? Vou ser bem honesto que muita gente fala, tem IA, tem ferramenta, tem tecnologia programática, sei lá. Mas mesmo assim ainda tá muito forte, né, essa questão, né? Eu acho que as coisas que estão, né, hoje para mim, né, que faz mais sentido é quando tem uma história, né, que aquilo conecta com a pessoa, que a pessoa aprendeu, tô entendendo, ou tanto numa parte consultiva, educacional, beleza, pensando no meu produto agora. Cara, o pessoal aprende a metodologia ABM, quero utilizar, tem a Maestro, sabe? Então, tudo isso aqui na narrativa de atenção pode ser desmembrado nisso que a gente falou, de encontrar a mensagem certa, o momento certo, a pessoa certa, como fazer essa abordagem. E é isso que eu vejo de diferencial hoje. E tu não acha, né? E olha que legal a tua história. Tu começa com o curso e com a certificação antes de falar do produto. Porque se tu estivesse falando sobre o produto, talvez ia estar enxugando V e gelo agora. Olha a importância dentro do Mas educacional. Mas é a lógica, né? Primeiro você tira a carta e vai pro carro. Você não tem um carro sem carta, né? Exato. Você vai fazer o quê? Beleza, bonito o carro. Mas como eu ligo? Como que eu... que é esse dashboard aqui, ó? Que é o painel de controle, né? Então... O que é comum agora, né? Hoje em dia, todo mundo nessa ansiedade, nessa coisa do digital, querer tudo muito para ontem, é muito comum. Né? O cara, antes de fato ir pro finalmente, ele não quer viver o processo, já quer ir pro final, né? Final. E eu acho que isso acaba queimando etapas, né? Porque a gente... É como você falou, né? A narrativa tem que viver um momento certo, né?
Então você falou, putz, você já tem um playbook de vendas, já tem um processo, como que entra a lead, como aborda, como trata, como negocia, como vira oportunidade, como mandou proposta, fechou. Então aquilo você já tem amarrado, né? Então eu acho que o mais importante hoje é como isso tornar previsível, replicável dentro de uma operação. Eu acho que esse é o grande desafio. E aí, cara, começa com treinamento, não foge disso. E, cara, outra área da Lídia que a gente estava com problema, mas vem também para a replicação do que funciona. A gente tinha uma determinada área, tinha um processo, as pessoas eram treinadas e a gente ia olhar o trabalho, não era executado em cima do playbook. O que falta também? Cara, falta o acompanhamento e o exemplo. Eu preciso estar acompanhando. Então, de nada adianta eu treinar meu SDR para que ele faça o mapping, para que ele conheça de fato o gestor, se eu não estou olhando lá na ficha depois, se ele realmente olhou o Instagram do Spin antes de ligar. Daqui a pouco ele só pega ali a informação mínima que ele acha no LinkedIn, bota isso no sistema e já sai ligando. Não, meu, olha o Instagram desse cara, procura no Google Notícias sobre ele, te conhece a concessionária antes de ligar. Mas se eu não estiver acompanhando esse trabalho, também não adianta nada ter playbook e ter treinamento, tá? Então, hoje, a gente acredita que são 3 viés. Primeiro, eu ter o processo definido. Segundo, eu treinar os caras no processo. E terceiro, acompanhar se o processo está sendo seguido. Senão, eu não consigo, de fato, né, ter a validação que aquilo que a gente está pregando, de fato, está funcionando. Ó, animal. E, cara, eu acho que... Eu nunca te falei isso, mas toda vez que eu já tenho encontro da UOL, você é um dos caras que mais, assim, me desperta a atenção por você ter essa curiosidade do negócio das pessoas. Genuinamente. Você sempre fala assim, isso aqui, eu passei por isso aqui tenho dica. E já é na sua veia que eu já percebi que gostaria de ajudar outros empreendedores nesse aspecto. Pensando nisso, cara, que eu acho que, putz, isso é legal pra caramba, sempre ajuda. E eu acho muito legal essas conversas, essas trocas que você traz. E que dica você deixaria para o pessoal que está ouvindo aqui, que você passou e poderia ser algo que eu vou falar para a galera, isso aqui é importante e que não pode ignorar. Cara, tem uma palavra que eu acho que para mim foi a mais importante no crescimento da Lídia, e é networking. Eu vou dizer por quê. Quando a gente se planejou para começar a Robô lá em 2019, a gente se planejou para em 3 meses estar com o MVP no ar e começar a vender. Eu, no alto da minha arrogância, o que eu pensei? Termino o MVP, eu vou parar 15 dias, eu vou ligar para 15 imobiliárias, eu vou apresentar para 10 e das 10 eu vou vender para 5. Esse era o meu funil. Te pergunto, quantas imobiliárias tu acha que eu vendi? Cara, nenhuma. Eu não consegui reunião com os caras. Eu liguei para 97. Liguei para 97. Era 15 o meu planejamento. Eu fui, cara, não consegui as 15, botei mais 15, não consegui, fui indo até 97 eu desisti, porque eu não sabia vender. Sabe qual foi a nossa primeira venda? E por isso vem a palavra que é mais importante. Foi 3 meses depois do MVP estar pronto. E foi uma venda por network. Eu participava de um grupo de tecnologia lá do Sul chamado Sucesso, que tinha, né, profissionais de tecnologia do Rio Grande do Sul todo. Eu conheci o VP da GetNet. Ele me apresenta para um dono de uma imobiliária de Capão da Canoa, que era vizinho dele no condomínio. Eu vou lá e apresento para os caras e a nossa primeira venda acontece. E todas as outras 10 primeiras vendas da Lídia foram network, que não deixa de ser relacionamento. E aí aquelas 10 empresas que você abordou, 97? Cara, algumas viraram clientes depois, mas os primeiros clientes vieram de network. Então, assim, qual é a dica que eu dou para o empreendedor que está começando? Cara, network, vai no evento. A UOL é um baita de um ecossistema. Cara, tem muito evento legal. Eu pude lá de se conectar. Então, poxa, às vezes tem um cliente, tem uma startup que está com alguma questão de LGPD. Pô, cara, joga ali no grupo, tem sempre um empreendedor que já passou por aquilo ali. E essa troca genuína, cara, todo mundo ganha. Às vezes eu converso com o empreendedor e o cara com medo de contar a história dele, o que a startup dele faz, como se alguém fosse roubar a ideia dele. E não é sobre ideia, é sobre fazer. É sobre levantar de manhã, cara, trabalhar 16 horas e tirar a tua ideia, que é fantástica, do papel e fazer ela virar realidade. Então, assim, para um negócio dar certo, eu acredito muito,
95% execução e 5% da tua ideia. E eu ainda vejo muito empreendedor, cara, que tu vai trocar uma ideia, vai falar sobre negócio e o cara te olha desconfiado. Pô, mas será que ele quer me ajudar mesmo? Ou ele quer roubar meu negócio? Quer roubar minha ideia? Cara, isso Não existe mais, cara. Ninguém rouba a tua energia, velho. A tua energia é que faz o negócio acontecer no final do dia. Total, esse negócio de roubou minha ideia, não existe isso, mas o cara tem um go-to-market muito bom, né? Porque qualquer ideia pode se copiar agora, mas, cara, o que vai fazer a diferença? Eu quero fazer uma lead agora. Cara, Assim, ninguém vai roubar a tua energia. Acho que a tua energia é que vai fazer a diferença no final do Total. dia. E, cara, network, meu. Vai pro evento, te conecta nas pessoas, seja interessante, não seja interesseiro. Tenta ajudar primeiro para depois ser ajudado. E aí, no final do dia, as coisas acontecem muito natural, né? Sensacional. Cara, de verdade, muito obrigado por estar aqui. Pô, eu que agradeço aí o convite, esse bate-papo. Cara, feliz que rolou esse bate-papo. Cara, obrigado pelas trocas, de trazer também seus erros. Você é uma pessoa que não tem medo de falar, pela coragem disso. Eu acho que isso faz ser o que você é. Eu acho muito legal essas trocas que você traz, cara. Nossa, cara, vamos adiante, vamos junto aí. Tem bastante caminho para percorrer aí. Se você gostou desse episódio de hoje, curta aí. Curta aqui, deixa o seu like. Fortalece aí para mais pessoas aparecerem. E também não deixe de compartilhar. Manda para um amigo, para uma amiga, para um familiar, uma pessoa que está precisando, que quer trabalhar na área de comercial, que quer empreender, que quer trabalhar com isso, com ABM, quer entender um pouco melhor. Tenho certeza que vai fazer a diferença. E vejo você no próximo episódio. Até mais.